Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez adorando o Senhor, aprendendo mais do reino, congregando com os irmãos. E hoje é um dia muito especial, não que os outros não sejam, mas hoje, em nossa época, nós comemoramos a Páscoa. E para nós cristãos, a Páscoa é um dia maravilhoso. É a morte e a ressurreição de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, pela sua graça e sua misericórdia. Eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, para que a gente possa orar a Deus, para que teu Espírito Santo venha nos abrir o entendimento e nos dando discernimento acerca da tua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tamanha graça e misericórdia, por mais uma vez nos trazer à tua casa, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da tua palavra, que através do Espírito Santo o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, que o Senhor venha nos capacitar para colocar a tua palavra pronto em nosso coração, para que venhamos a viver conforme o seu fundamento, conforme os seus ensinos, que o Senhor venha não permita que nós venhamos a viver de uma forma desregrada, que não te agrade, Senhor Deus. Nós estamos aqui não por nós mesmos, mas porque o Senhor colocou em nosso coração essa vontade, esse desejo de te adorar. E nós te louvamos e te agradecemos por tamanha graça e misericórdia, porque quantas pessoas não conseguem, não têm força para vir para a tua casa, Senhor Deus. Quantas pessoas têm dificuldade de entender a tua palavra, de ouvir a tua voz. Pai, nós oramos por aqueles irmãos que não têm força para ir para a tua igreja, por aqueles irmãos que não têm força para ler a tua palavra, para ouvir, para orar, aqueles irmãos que estão fracos, debilitados, Senhor Deus. Nós oramos por todos os nossos irmãos em todos os cantos deste mundo que estão sofrendo perseguições, que o Senhor venha nos dar força, venha nos fortalecer para a glória do teu nome. Nós vivemos dias difíceis, Senhor Deus, mas em ti somos mais do que vencedores. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido o pessoal do louvor para estar adorando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Único e verdadeiro, último e primeiro.
Amém, glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu trouxe aqui uma pequena reflexão. Os irmãos que queiram acompanhar, está no livro de Romanos 5, no verso 17. Eu trouxe na versão da nova versão tradicional. Geralmente a gente traz na King James, mas eu trouxe uma versão mais simples de entender. Hoje pela manhã eu estava assistindo a TV e uma igreja, um pastor estava trazendo um sermão e eu achei interessante. Ele pegou um envelope e disse assim para a igreja: hoje é um dia especial. Hoje é o domingo de Páscoa, um dia em que o Senhor nos resgatou da morte. Então esse pastor, ele pegou o envelope, mostrou para a igreja, pediu para que todos tomassem o envelope e disse assim: hoje é um dia em que você deve dar o seu melhor para o Senhor. Dá tudo aquilo que você tem, que você acha que tem valor. Interessante que a mensagem de hoje, ela contrapõe essa pregação. Será que nós temos que trazer esse o nosso melhor financeiro para alcançar o melhor do Senhor? E eu fiquei pensando nessa pregação. Dê o seu melhor para Deus. Eu estou falando de dinheiro. E nós sabemos, irmãos, porque aqui nós temos estudado a palavra do Senhor, que o melhor que o homem pode dar a Deus é a sua obediência, a sua palavra. Porque a própria palavra diz que ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. E o tema dessa noite é justamente sobre isso, a redenção, o resgate de Cristo. Aqui em Romanos 5,17 ele vai dizer assim, Romanos 5,17, ele diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, a saber, Adão. Ainda mais, porém, é a graça de Deus em sua dádiva de justiça, e todos que o receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E essa é a redenção em Cristo. O homem, ele já nasce em pecado, vive em pecado, e em meio a uma humanidade caída, perdida, o Senhor vem e morre para salvar alguns. Olha que privilégio, meu irmão, você ser chamado filhos de Deus, você ser um povo separado para adorar o Senhor. E essa mensagem que eu vi na TV hoje pela manhã, me fez pensar, gente, como é que a pessoa traz uma mensagem onde você vai dar o seu melhor, vai fazer uma oferta na casa do Senhor, e o Senhor vai receber isso como o seu melhor. Isso é normal. É normal a gente ouvir isso. E diga-se de passagem, como estava cheia aquela igreja. Quantos envelopes foram depositados naquele gasofilácio? Mas eu entendo que o que abre o coração e o entendimento do homem é o evangelho verdadeiro que é pregado, que é trazido para o homem ter arrependimento dos seus pecados e ser chamado para se humilhar na presença de Deus, para adorá-lo como Senhor. E será que o meu dinheiro ou o seu tem esse poder? E eu pensei, quantas pessoas não enxergam um palmo na frente do nariz, mesmo dentro da casa do Senhor? Mas o Senhor falou no meu coração, você também já viveu isso. Você já viveu dessa forma. Importa então que eu leve a palavra verdadeira e genuína, para que o Senhor venha despertar aquelas pessoas que devem ser despertadas. Não cabe a mim julgar o pastor que está levando essa mensagem, porque o Senhor vai acertar com ele. Se ele está levando por ignorância, é o Senhor com ele. Se é por ganância, é o Senhor com ele. E por um momento eu parei e pensei, poxa, como nós andamos cegos sem o Espírito Santo. E quando o Senhor nos resgata, assim como resgatou Paulo, mesmo tendo a letra no seu coração, como uma pessoa muda de perspectiva de vida, passa a andar
de uma maneira diferente, passa a enxergar de uma maneira diferente. Ela é resgatada pelo Senhor. E isso, irmão, o fato de estarmos todos perdidos, não é culpa de ninguém, nem de Deus. Será que eu posso pensar dessa forma? O Senhor morreu para resgatar o seu povo, o povo que escolheu de antemão. Ouve-se falar da circuncisão, de um povo separado, de um povo chamado, mas nos nossos dias o que vai se diferenciar um do outro? Porque Paulo vai dizer que nós andávamos assim também. Não tem outra forma, meu irmão, de dizer que eu sou cristão verdadeiro, senão eu andar conforme o Senhor Jesus me orientou. Ter uma vida santa, no sentido de andar separado do mundo. Porque mesmo os fariseus, quando ensinavam a palavra do Senhor de uma maneira correta, o Senhor nos alertou, fala assim, vocês têm que seguir o que eles estão falando, mas não fazer o que eles estão fazendo. Porque o Evangelho, nós sabemos que ele é pregado de várias formas. Como Paulo falou, por inveja, por contendas, por ciúmes. O pastor trouxe isso para a gente, até o verdadeiro Evangelho é pregado. E quem vai abrir o coração e o entendimento daquela pessoa é o próprio Espírito. Mas cabe a nós nos humilharmos para que ele cresça. Nós fomos resgatados por um preço muito alto. É muito alto. Há pouco eu estava falando com o pastor, você está com febre? Sim, estou ruim, mas eu vou levar a palavra. É ruim você estar doente. É ruim você subir no púlpito febril. É ruim você se machucar. Mas é muito pior você morrer por pessoas ruins. Porque às vezes alguém nos faz um mal e nós temos uma dificuldade de perdoar essa pessoa, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil você chegar para uma pessoa e ser cristão, olha, me perdoa. E no seu coração está falando assim, mas foi ela que aprontou com você. E a palavra vai dizer que o Senhor nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. O que tem de especial eu e você para que o Senhor venha nos resgatar da morte? Nos tomar das mãos de Satanás, porque é isso que a palavra diz. Aqui, se nós formos voltar lá em Hebreus 2,14, vai dizer, já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo. Então, irmão, a única coisa que nós cristãos, que cremos na salvação, através de Jesus, é ser grato por tudo. E por todos os momentos da nossa vida. Porque ele quis nos resgatar. Ele nos amou primeiro. Ele que nos chamou. E é ele que está nos capacitando a cada dia, a cada domingo, a cada quarta-feira de estudo, a cada quinta-feira de estudo. Ele vem nos capacitando não para a gente ser bom ou melhor. É para que a gente possa errar menos. E através disso honrar o teu santo nome, honrar o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. E ele ressuscitou como sinal de aprovação de Deus Pai. O Senhor aceitou aquele sacrifício e assim nós fomos resgatados. Lá em Colossenses, traz assim para a gente, de 1:3. Ele nos livrou do poder das trevas, da morte, e nos transferiu para o reino da luz do seu Filho. Olha só. Nós mesmo estando no mundo, nós não vivemos mais no mundo, nós vivemos em Cristo. E por isso nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova perspectiva. Aquelas pessoas que estão no mundo, meu irmão, que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando elas morrerem, elas não têm uma perspectiva. Elas não sabem para onde vão, mas nós sabemos. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Porque ele é fiel à sua palavra. Ele não é homem para que minta. E ele nos resgatou da morte para a vida. Então nós vivemos em novidade de vida. E isso nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que adorar o Senhor
com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, buscando o conhecer da palavra de Deus para que a gente não venha envergonhá-lo. Interessante que quando você chega em qualquer recinto, em qualquer ambiente, vamos falar da esfera da política, por exemplo. Quando a gente vai num evento que tem um político de renomado, um deputado, um senador, um presidente, é comum todo mundo se calar e se levantar. E querer pegar na mão, e querer tirar foto, e querer aparecer do lado daquelas pessoas, e se colocar sua foto com aquela pessoa nas redes sociais, entre aspas, você é muito valorizado. Você é honrado, é respeitado. Olha com quem que eu estou andando. Você viu a foto? E por que não faz isso com o Senhor? Será que o homem tem mais valor do que o Senhor? É óbvio que a gente não pode tirar foto com o Senhor, porque Ele é Espírito. E o Senhor Jesus, mesmo estando em carne, Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a minha maneira de agir vai mostrar para aquelas pessoas que eu ando com Cristo. E esse é o meu papel e o seu papel. Nós fomos resgatados para andar de fé em fé, para ter uma vida santa e separada. E hoje, domingo de Páscoa, em que o Senhor Jesus morreu, nos ressuscitou, nos resgatou, não é um dia especial para o cristão. Porque o dia especial para o cristão é o dia que o Senhor chamou, que ele nasceu de novo, que ele teve um entendimento da palavra do Senhor. Todos os dias são especiais, porque todos os dias o Senhor nos guarda, todos os dias o Senhor nos chama, todo dia o Senhor nos envia para alguém ou para alguma coisa, para dar testemunho do Senhor. Hoje de manhã também eu fui no mercado e vi muita pessoa comprando muita carne, muita cerveja. E eu pensei, é muito churrasco hoje, muito churrasco, domingo de Páscoa. Só que na sexta-feira, 2 dias atrás, ninguém comia carne, ninguém bebia, porque era o dia que comemorava a morte do Senhor Jesus. Então, ele morreu na sexta-feira, aí sábado eu posso sentar o pé na lama. O cristão, ele tem que pensar diferente. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia. Todo dia nós temos que nos santificar. Todo dia nós temos que ter um exemplo, ser um modelo, assim como Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é que vai nos separar do homem ímpio. O Senhor nos resgatou para viver no seu reino agora, hoje. Eu não preciso ver sinais miraculosos no céu. Eu não preciso pular e dar mortal aqui para que os irmãos tenham a sensação de que eu tenho o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele pregava, Ele ensinava, Ele admoestava. E os seus discípulos, os seus apóstolos, não foram diferentes. Eles não iam atrás de dinheiro, de ouro. Pelo contrário, ele dizia, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu te tenho, eu te dou. O que nós temos é o que nós recebemos do Senhor. É a palavra da salvação. E é isso que nós estamos entregando em todos os domingos, em todas as quartas, em todas as quintas. É a palavra da salvação. Para que ela venha trabalhar no meu e no seu coração, de maneira que a gente venha despertar a cada dia. E esse é o papel do cristão. É viver no reino do Senhor, que é agora, que é hoje. Lembra que João Batista pregava? Eis que o reino vem. É chegada. Jesus disse que o reino já chegou. Nós já estamos vivendo no reino. Nós estamos num processo de santificação. Nós já fomos resgatados. Nós já fomos, irmãos. Aqueles que são de Cristo já estão andando para o caminho da salvação. E graças a Deus nós temos a Bíblia Sagrada para nos instruir, para que nós não venhamos a tropeçar. O tema dessa noite é redenção em Cristo, resgatados em Cristo. E para que a gente possa internalizar essa mensagem, esse chamamento de resgatados por Cristo, nós temos que entender que estávamos mortos.
em nossas vontades, em nossos desejos, em nossos sonhos, em nossos pecados. Estávamos mortos. No entanto, Ele nos resgatou. E observe que esse verbo está no passado. Ele já resgatou. Nós temos que viver em novidade de vida. Aquelas pessoas que não ainda tiveram encontro com Jesus, estão mortas em si mesmo. Elas precisam ouvir a palavra que desperta. E o único pedido que o Senhor Jesus fez a cada um nesta noite, que nos ouve presencialmente através das redes sociais: ide, pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho. Nós somos chamados para levar o Evangelho. Os apóstolos andaram em todos os cantos da sua época para levar o Evangelho. Eles não sabiam pedir, eles não saíam pedindo ofertas, eles não saíam vendendo milagres, eles não saíam vendendo indulgências. Eles saíam pregando o Evangelho, porque eles sabiam do poder da palavra de Deus que ia despertar aqueles que seriam despertados. Observe que quando aquelas pessoas recebiam a palavra do Senhor e eles eram despertados, eles não voltavam mais atrás. Porque eles não foram convencidos da palavra. É diferente, irmão. Eles foram despertados. Remete a alguém que estava dormindo e acordou. Ser convencido é eu levar algo que contraponha a sua ideia. Mas o Evangelho não faz esse papel. Ele desperta aquele que dorme. E quando ele acorda, meu irmão, ele vai caminhar. Eu queria convidar a igreja para refletir nessa mensagem essa noite. O Senhor nos resgatou para um propósito. Para viver e levar o Evangelho do Senhor. Sede meus imitadores. Amém, irmãos? Eu trouxe uma breve reflexão. Hoje é dia de ceia, domingo de ceia. O pastor certamente vai trazer uma mensagem mais aprofundada acerca disso. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade e convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor com um hino.
Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar pelo preletor dessa noite, pastor Marconel. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua preciosa palavra que será ministrada agora pelo pastor Marconel. Nós te pedimos, ó Deus, o entendimento que vem dos céus, para que nós possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ser cheios da tua palavra e que nós possamos colocar em prática, Deus, o que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor tem nos instruído, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a vida do pastor Marconel, que ele esteja cada vez mais aliançado contigo e assim, ó Deus, que o Senhor possa cada vez mais capacitá-lo para que ele possa trazer as tuas verdades e assim, ó Pai, para a edificação do teu corpo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, para a honra e glória do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje uma data marcante, uma data que para o cristão, ela é uma data de reflexão, cheia de significado, né? Nós sabemos que a Páscoa judaica, ela apontava para Cristo, e nós estamos vivendo num tempo onde aquele que é a salvação já foi revelado, né? E a gente sabe que a Páscoa hoje ele simboliza a ressurreição, simboliza a morte de Cristo, simboliza o tirar do pecado do mundo, né? O famoso aspergir o sangue em todo aquele que crê. E não pode ser deixado de lado, né? Nós sempre temos que tocar nesse ponto, por mais que nós não estamos mais debaixo da lei, nós não vivamos mais debaixo da Páscoa judaica, mas essa Páscoa ela tem um sentido especial, porque foi um cumprimento
Foi o cumprimento de uma profecia bíblica, onde o Salvador do mundo estaria ali, morrendo e ressuscitando por cada um de nós que cremos em seu nome. Então hoje é um dia de reflexão, que nós possamos olhar para esse dia como um dia cheio de significado, de reflexão, de pensamento no nosso íntimo, para aquilo que nós precisamos modificar, aquilo que nós precisamos transformar, modificação de caráter, de mente, né, de espírito, para continuarmos vivendo sempre em santidade, que isso é o mais importante, né? E hoje, o tema nessa noite que eu venho trazer, a sequência dos estudos, a sequência das pregações aqui em Efésios, é a redenção em Jesus Cristo, a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E todos aqui já sabem que nós estamos dando uma sequência de estudos, uma sequência de pregação expositiva nos livros, livro de Romanos, livro de Filipenses e o livro de Efésios. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos expor hoje do verso 7 ao verso 10, dando continuidade aí às nossas pregações. E para nós contextualizarmos aqui novamente, é sempre bom lembrar, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele escreve em prisão, uma carta cheia de doutrina, uma carta que tem um propósito específico para uma igreja. Ela é escrita para acalmar uma igreja desesperada, para tranquilizar uma igreja que estava apreensiva com a prisão do apóstolo Paulo. E ele escreve mostrando logo nos primeiros versos, como nós já vemos aí, nós já há algum tempo estudando a partir do verso 1, que ele vem e tranquiliza mostrando o fundamento da nossa fé, mostrando que as consequências, que o momento ali, elas não determinam o futuro e o propósito de Deus. Nós vimos no primeiro estudo, até o verso 3 e o verso 4 ali, onde Paulo mostra que nós já fomos abençoados, no verso 3, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo já nos preparou essas bênçãos. A partir do verso 4, 5 e 6, nós vimos o apóstolo Paulo trazendo uma soberania de Deus na escolha, na eleição, na predestinação dos seus filhos. Nós vimos que é uma escolha soberana, nós vimos que é uma escolha incondicional, uma escolha por Deus, independente daquilo que eu faço, independente daquilo das minhas obras, dos meus méritos, independentemente daquilo que eu penso. É uma escolha que é feita por Deus e que no momento certo ela é operada pelo Espírito Santo. E nós vimos que o apóstolo Paulo usa dois termos, eleição, né, nos escolheu ou nos elegeu, e predestinar para filhos em adoção. Nós estudamos sobre isso, né, que ele nos escolhe e nos dá um destino prévio para que nós sejamos filhos em adoção. E nós vimos que o apóstolo Paulo bendiz a Deus, no verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com tudo isso. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso 7. A gente vai perceber que ele vai começar a tirar o foco do céu, né, da eternidade, e vai trazer o foco para a terra. O plano saiu agora da eternidade e entrou no tempo. A gente vai perceber que o apóstolo Paulo faz essa mudança. Ele tira o eterno, o plano de Deus soberano, e agora ele vai mostrar para aquela igreja que aquele plano soberano já foi executado, né? O apóstolo Paulo ele se converte após a morte de Cristo. E ele, sendo convertido após a morte de Cristo, ele se encaixa como cada um de nós, sabendo que aquilo que aconteceu, a expiação, aquela Páscoa, é algo passado, é algo que já aconteceu também no tempo. Então a gente vai perceber nesses versos que ele tira do céu e traz para a terra com o próprio Jesus Cristo, com a redenção em Jesus Cristo. Nós vamos ver no próximo estudo que ele vai mostrar a função do Espírito Santo na manutenção dessa salvação, na manutenção desse poder que ele opera em cada um de nós, para nos manter andando nos caminhos corretos, a perseverança de cada um para a nossa salvação. Então eu vou ler aqui na versão da King James, 1611, os irmãos podem acompanhar. A partir do verso 7 ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Em algumas versões está em toda sabedoria e discernimento, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo. E o verso 10 vai dizer que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra, nele, no próprio Jesus.
Então, o primeiro verso, o verso 7, ele vai trazer algumas informações importantes para nós. De início, ele vai dizer que a redenção vem pelo sangue. O planejamento de salvação é na eternidade, mas o efetuar dessa salvação dentro do tempo, ele precisaria ser por meio de sangue. E trazendo para a Páscoa judaica, isso fica bem claro, lá com Moisés, simbolizando a salvação daquele povo naquele momento, a libertação daquele povo naquele momento, da terra do Egito para Canaã, para a terra prometida, saindo de uma escravidão, que hoje nós entendemos a escravidão do pecado, para uma libertação física naquele momento, e hoje nós entendemos uma libertação espiritual. Aquele cordeiro que foi imolado, que tinha que ser comido com aquelas ervas amargas, que tinha que passar o seu sangue, aspergir o seu sangue ali nos umbrais das portas. Aquilo tudo simbolizava Cristo. E era um mistério. E a gente vai perceber que esse mistério ele foi revelado. Foi do agrado de Deus nos mostrar esse mistério. Foi do agrado de Deus nos revelar todo esse conhecimento. No verso 7, a gente tem que entender que é a continuação do verso 6, quando ele diz que para o louvor da glória da sua graça, pelo qual ele nos fez aceitáveis a si mesmo, a Deus, no amado, em Cristo. Nós falamos no último culto, na última exposição, que Deus nos fez aceitáveis através do seu plano. Mas esse plano ele tinha que ser concretizado na terra dentro do tempo, com a morte de Jesus Cristo. E ele nos fez aceitáveis através de um sacrifício. Esse sacrifício é a redenção, é a expiação, é o sacrifício de Jesus, o sacrifício expiatório perfeito, feito de uma vez por todas para a remissão de pecados. E é por isso que ele continua, em quem temos a redenção. Nós temos a redenção em alguém, em quem temos. Esse quem é uma pessoa, é no amado, é no próprio Jesus Cristo. É naquele que veio em carne para satisfazer a vontade do Pai. E por aí nós já podemos tirar muitas conclusões de salvação. A gente que é cristão, a gente acredita na Bíblia como uma autoridade final. E nós sabemos que com uma autoridade final, com uma autoridade última, com a verdade revelada de Deus, nós só somos salvos por uma pessoa, somente por meio de Jesus Cristo. E nós não somos salvos somente porque cremos nele. A gente tem que lembrar da passagem de Tiago, que ele diz que também os demônios creem, credulidade, e tremem diante do próprio Deus. A crença, ela só mostra o reconhecimento de uma fé que Deus imputou em nós, em alguém que morreu por nós. Então, a salvação ela vem pela fé, mas vem pela fé em alguém que morreu. A salvação ela vem pela fé, mas pela fé em alguém que derramou seu sangue. Não é a fé apenas em eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele exista. Eu acredito que existe um Deus. Essa fé é uma fé de credulidade. É uma fé que até os demônios sabem. Tem essa fé, como a própria Bíblia diz. A fé que nós precisamos ter é uma fé em um homem. Um homem que morreu e derramou o seu sangue por todo aquele que ele crê. Esse é o primeiro ponto que nós temos que distinguir. A salvação ela vem através de um homem que morreu e derramou o seu sangue para obter uma redenção, para um propósito. Ele foi enviado e como enviado ele fez a vontade do Pai. Não há outro ser, não há outra divindade, não há outra pessoa, um outro ser humano que é capaz de aplacar a ira do Pai e nos fazer aceitáveis a Deus. O único é o amado, como diz no verso 6. O único que fez isso é o amado, como vai dizer a própria Bíblia. Então, em quem temos a redenção pelo seu sangue? A redenção vem pelo sangue. E nós somos acostumados a falar, o sangue de Jesus tem poder. Né? Quantas vezes nós falamos, o sangue de Jesus tem poder? E isso é uma verdade. O sangue de Jesus tem poder. Mas qual é o poder que esse sangue tem? Qual é a função desse sangue na nossa vida? Por que Jesus derramou o seu sangue? Qual é a função, qual é o propósito disso? O sangue dele foi para tirar pecados. E percebe, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que muitas vezes é negligenciado dentro da igreja. Quando nós nos convertemos, ou quando a gente vai falar de Deus para algumas pessoas, a gente fala assim, você precisa pedir para Deus perdoar os seus pecados. Irmão, você tem pecado, peça para Deus perdoar os seus pecados. Irmãos, você errou, peça para Deus perdoar os seus pecados. Isso é uma verdade bíblica. Deus perdoa pecados.
Mas o que esse verso está dizendo aqui é que isso aconteceu na cruz. O que esse verso está dizendo aqui, irmãos, é que isso já é uma coisa consumada. Os apóstolos pregavam não o perdão de pecados. Os apóstolos pregavam arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando você se arrepende, o ato de se arrepender já é um perdão de pecados. Porque o perdão de pecados ele já foi consumado. O perdão de pecados foi lá na cruz, há 2000 anos atrás. Ele já nos perdoou. Ele já perdoou todo aquele que vai crer, todo aquele que creu e todo aquele que viria futuramente. Ele já nos perdoou. Pastor, então é importante pedir perdão? É importante, mas você precisa entender o significado desse perdão. O significado aqui não é me perdoa agora e ele está me perdoando neste momento. Não, o significado ele já me perdoou. O que eu tenho que fazer é me arrepender dos meus pecados. Isso é importante porque nós vivemos com mágoas. Cristãos vivem dentro da igreja com muitas mágoas, de coisas erradas que já fizeram, de não crendo num perdão, não crendo no poder perdoador de Jesus lá na cruz, não crendo no sangue verdadeiro que foi derramado naquele momento. E aquele sangue, meu irmão e minha irmã, ele foi derramado de uma vez por todas. E se eu e você nos arrependemos de verdade, eu e você já fomos perdoados. Porque senão aquele sangue seria em vão. Porque senão a morte de Jesus seria em vão. Como diz a Bíblia, teríamos que crucificar Cristo novamente. Teríamos que novamente tentar entender o conceito de perdão. E a Bíblia é clara quando diz que Deus ele perdoa e ele joga no mar do esquecimento, né? Trazendo de forma figurativa aqui, ele se esquece dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Porque isso aconteceu. Isso já aconteceu. Nós vivemos num mundo pós-perdoamento de pecados. Nós vivemos num mundo pós-perdão de pecados. Estamos num mundo onde há arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Perceba. Eu preciso me arrepender. E me arrependendo eu terei o perdão. Porque o perdão já está lá. Já foi feito. E eu acho interessante quando ele linka o aceitável no amado a isso. Porque ele diz que nós somos aceitáveis pelo sangue, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados. Perceba como isso é forte. Se você e eu entendermos que eu e você, a partir do momento que cremos em Jesus, naquele que morreu, que derramou o seu sangue por nós, aquele que foi sacrificado, né, como cordeiro mudo ali, aquele que se entregou por nós, nós precisamos entender de uma vez por todas que aquele sangue é um sangue perdoador. É um sangue de remissão. É um sangue expiatório. É um sangue de separação. Ele tirou a dívida. Ele tirou a culpa que nós tínhamos com Deus. Nós continuamos errando e continuamos nos arrependendo. Mas o perdão já foi feito lá na cruz. A partir do momento que você pede perdão, mais uma vez, você não está pedindo para que Jesus morra novamente, não. Você está reconhecendo o seu erro. Está se arrependendo verdadeiramente. E sabendo que Cristo, de uma vez por todas, já morreu. Perceba que ele faz esse link logo após os versos que mostram ali a eternidade. Nós somos escolhidos, predestinados para filhos em adoção, em quem somos aceitáveis a si mesmo, em Deus, no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Eu acho interessante esse texto, esse finalzinho, segundo as riquezas da sua graça, que quando a gente lê rápido, a gente entende assim, Deus tem muitas graças, e Ele dá algumas das riquezas da sua graça. O perdão de pecados é alguma das riquezas de sua graça, né? A morte de Cristo, a todo aquele que crê, Jesus entregando o seu corpo ali para morrer por mim e por você, anulando o pecado, tirando aquela dívida que nós temos. Isso é uma das riquezas, mas o texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que segundo aqui é o conforme. Ele está dizendo que morrer na cruz é toda a graça que Deus tem para revelar para o homem. Perceba a importância do sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Por isso que o Velho Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento é Cristo, a igreja primitiva apontava para Cristo, e nós estamos caminhando, e o mundo todo está convergindo para o reino de Cristo. Porque essa é a graça, é a riqueza de Deus que Ele quis nos revelar.
Nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo ou conforme as riquezas de sua graça. A revelação de Jesus na cruz, irmão, ela é tão grandiosa que o apóstolo Paulo ele mostra aqui isso como sendo toda a riqueza da graça de Deus. É o esplendor de sua glória, é o esplendor de sua graça. As riquezas de sua graça é manifestar, mostrar, exteriorizar o amor dele por aqueles que ele elegeu, por aqueles que ele predestinou, por aqueles que ele salvou, entregando o seu filho. E o seu filho, sendo obediente, doando-se a si mesmo. E essa redenção aqui, ela tem o mesmo caráter de Colossenses, o mesmo caráter de Mateus, em Mateus e Marcos, que é libertação do pecado. Que é tirar das trevas e levar para a luz, que é transformar a minha vida e a sua vida, numa vida onde não há esperança, para uma vida onde há uma esperança e uma vida eterna. Numa vida onde há um vazio, para um enchimento do Espírito, para a transformação de caráter, para a transformação de vida. E todas as bênçãos que nós recebemos do Pai, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, todas as bênçãos que nós recebemos, que nós vamos receber de Deus, elas estão em Cristo. Por isso que não há bênção fora de Jesus. Por isso que a bênção no mundo, fora de Jesus, não é bênção. Por isso que as coisas boas no mundo, que não estão ligadas a Cristo, não é bênção. Porque as riquezas da sua graça, todas as riquezas estão em Cristo Jesus. As bênçãos estão em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, como vai dizer o apóstolo. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Então você pode até ter uma vida boa. Pode até ter uma família boa, uma vida bem sucedida, financeiramente, né? Com saúde. Mas se não estiver em Cristo, não é bênção. É isso que a Bíblia está dizendo. Se não estiver em Cristo, não é uma bênção. E não é bênção para a salvação. Pastor, mas Deus abençoa todos, sim. Ele faz nascer o sol sobre os ímpios e os justos. Ele faz cair a chuva sobre todo aquele que vive na terra, sim. Mas as bênçãos espirituais, as bênçãos, as riquezas que Deus quis mostrar, que Deus quis entregar, que Deus quis fazer ser conhecido por todo aquele que crê, são bênçãos que estão em Jesus. E eu e você só teremos essas bênçãos se estivermos ligados a Jesus Cristo. A palavra redimir aqui, ou remissão, ou redenção, significa comprar, ou deixar livre mediante o pagamento. E é no mesmo sentido da Páscoa judaica. É no mesmo sentido de libertação. Naquele momento em que o cordeiro era sacrificado, que o sangue era aspergido, que aquilo simbolizava o pecado sendo apaziguado, o povo sendo perdoado. É o mesmo significado que Cristo traz para a terra. É o mesmo significado que ele faz na cruz. Ele redime o povo. Ele asperge o seu sangue sobre nós. E esse sangue, ele é capaz de salvar, de purificar e de transformar. É isso que a palavra de Deus tem. Jesus Cristo, ele nos perdoou, né? O perdão dos nossos pecados é segundo a riqueza da sua graça. Cristo morreu por mim e por você, e isso mostra a riqueza e a graça de Deus. Talvez eu e você não consigamos entender isso, porque eu e você entendamos, em algum momento da nossa vida, que riquezas e que graça, e que bênçãos são coisas materiais. Ou talvez saúde, né? Ou talvez alguma coisa que a gente consiga ver, consiga apalpar. Mas a maior riqueza, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia nos traz como revelação de Deus é a morte de Jesus. É a morte de alguém inocente. É o sacrifício do próprio Cristo. Essa é a principal riqueza que todos nós temos, que somos cristãos. Esse é o penhor. Isso é aquilo que vai abrir a porta do céu para que eu e você entremos. Isso é aquilo que transforma a minha vida entre antes e depois. Condenação eterna e vida eterna. Vida em pecado e vida em abundância, vida salva. Vida cheia da glória de Deus. O perdão de Cristo, ele é completo, nós sabemos disso. Além de completo, ele é perfeito. A redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. A palavra o perdão dos pecados aqui, ele enfatiza no sentido de ser o perdão de todos os pecados. De uma vez por todas. Quando Cristo diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar,
Ele literalmente veio para isso, para perdoar pecados, para derramar sangue por aqueles que não merecem, para derramar sangue e comprar um povo santo, uma igreja santa, a quem o Pai o deu. O perdão dos pecados de Jesus, o perdão de Jesus, a remissão de Jesus é para o meu e o seu pecado fosse aniquilado de uma vez por todas. A gente precisa entender isso. A gente precisa confiar nisso, de uma vez por todas, que nós já fomos perdoados em Cristo. Que a partir do momento que você tem uma conversão, que você nasce de novo, os seus pecados estão cravados na cruz com Cristo. A sua vida está cravada em Cristo Jesus. Nós somos criaturas novas. Tudo se fez novo, como o apóstolo vai dizer. Tudo se fez novo. E a redenção de Jesus ele tem um caráter necessário. Se nós analisarmos o texto em Tito, capítulo 2, Tito 2, 11 a 14, vai dizer assim: porque a graça de Deus que trouxe salvação, manifestou-se, mostrou-se, foi exteriorizado. Tito 2, do 11 a 14. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo. E piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança, o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, um povo zeloso, um povo santo de boas obras. Perceba, Jesus ele nos remiu de toda a iniquidade, de toda a iniquidade. E se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, como seu Salvador, se você crê em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, como santo, como aquele que derramou o seu sangue por você, ele te redimiu, ele te purificou de toda a iniquidade. E agora basta que você ande em obediência, que você separe do pecado, que você todos os dias se arrependa dos seus pecados, porque a salvação já está nele, a salvação já foi garantida, a morte na cruz já foi efetuada. Agora é passado, naquela época era praticamente presente, agora é passado. Isso já aconteceu. E esta redenção, ela vai implicar duas coisas. Emancipação, primeiro, que ela vai emancipar da maldição, ou seja, da culpa, do castigo. Vai nos retirar essa culpa, vai nos retirar esse castigo. Para nos dar uma vida nova com Deus, uma vida com a nossa consciência pura e tranquila, uma vida onde todas as vezes que a tua consciência te acusa, outras pessoas te acusam, você precisa olhar para a cruz e ver um sangue derramado lá por você. Entender que esse sangue derramado não foi em vão. Entender que palavras, que pensamentos, que objeções, que acusações, nada disso tem poder para fazer aquele sangue ser menos poderoso. Entender que qualquer tipo de acusação contra você, contra a sua vida passada, contra aquilo que você já foi um dia, tudo isso está derramado na cruz de Cristo, como o seu sangue. Ele te purificou de toda iniquidade. E fazendo isso, a gente vai ver nos outros versos, em outro estudo, que ele sela o teu espírito. Ele sela o Espírito Santo em todo aquele que crê, para que nós possamos ter forças, que a gente consiga todos os dias andar em santidade. Tropeçando às vezes, caindo às vezes, mas se levantando, se arrependendo e continuando, caminhando, até ser dia perfeito, como a própria palavra de Deus vai dizer. E além de trazer essa emancipação desse pecado, vai trazer restauração para a verdadeira liberdade. E aqui eu quero trazer um ponto importante, porque é a liberdade bíblica. Não é a libertinagem. É a liberdade que te tirou da trevas, que faz você não estar mais submisso às suas vontades. Não faz você mais andar pendendo para os seus instintos. É uma liberdade que tirou das trevas e te dá força para que você consiga obedecer. A liberdade de Cristo é uma liberdade que ela vai te dar força e capacidade para que você o obedeça e viva em santidade. Ele vai te arrancar das trevas, da escravidão do pecado e trazer para um reino de luz, um reino de liberdade, um reino de Cristo.
Né? Como a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E serão livres de verdade. Não é a liberdade que o mundo prega. Não é a liberdade que nós temos conhecido esses dias. E essa redenção foi uma redenção única e possivelmente feita somente por Deus. E quando eu falo possivelmente é porque só Ele foi possível fazer. Só foi possível por Ele, por meio dEle. Então eu não consigo achar nenhum tipo de salvação em outro ser. Nenhum tipo de remissão de pecados, de perdão de pecados, de expiação de pecados em outra pessoa. Seja em santo A, seja em santo B, seja em filósofo A, seja em filósofo B. Nenhum desses foi capaz de apaziguar a ira de Deus sobre o pecado, a não ser o próprio Filho enviado, o amado, aquele que nos faz aceitáveis a Deus, como o verso 6, o verso 4 vai dizer. E além disso, meu irmão, o único sangue pelo qual a redenção poderia se consumar era o sangue de um cordeiro perfeito, de um cordeiro imolado, de alguém que não pecou, de alguém que venceu o pecado antes mesmo de morrer na cruz. Porque nós temos essa consciência de que Cristo venceu o pecado morrendo, mas a gente percebe que Cristo ele vence o pecado todos os dias, porque Ele é um homem santo, Ele não pecou. Na cruz Ele consuma, está consumado. E agora todo ser humano que crê em Jesus tem capacidade de vencer o pecado com a força do Espírito Santo. Então Jesus ele não necessitava morrer para Ele mesmo vencer o pecado, porque Ele vencia o pecado todos os dias. E perceba, não é porque Ele era Deus, porque a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. Ele tinha o Espírito Santo com Ele. Mas Ele venceu o pecado do seu nascimento até a sua morte. E na sua morte Ele consuma uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida que está ligada tanto à sua humanidade como à sua deidade. Um homem Deus, né? E ao morrer na cruz, Ele me dá a capacidade com o Espírito Santo de sermos santos todos os dias. O sangue dele nos perdoa, nos redime e nos perdoa os pecados. A expressão na Bíblia, Ele deu sua vida, ou Ele deu sua alma, ou Ele a si mesmo se deu, são todas sinônimas para isso, redenção. Estão dizendo a mesma coisa, expiação. Um ato perfeito feito no tempo, que perdoa pecados passados, presente e futuro. Um ato perfeito feito no tempo, de um plano soberano de Deus, que foi consumado e que nós precisamos viver debaixo dessa certeza. Não precisamos ter dúvidas. Não podemos, na verdade, ter dúvidas. Nós precisamos ter essa certeza todos os dias, para isso nos dá força. Para isso nos dá motivação. Para isso nos trazer a nossa sanidade mental. E não viver por fábulas. E não viver pelos nossos instintos, pelos nossos medos, pelas nossas falsas perfeições. Porque isso aconteceu, isso é um fato. E esse fato me trouxe uma certeza, uma possibilidade com o Espírito Santo de viver em santidade com Deus. E se nós olharmos em 1 Pedro, verso 15 ao verso 19, vai dizer assim: sabendo que vocês foram redimidos, 1 Pedro 1, do 15 ao 19, sabendo que vocês foram redimidos não por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Lá no verso 19 vai dizer assim: mas por meio do precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o próprio sangue do Cristo. Pedro faz esse paralelo. Sabendo que vocês foram redimidos não foi por meio de coisas corruptíveis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o sangue de Jesus é uma coisa que não vai passar. A obra de Cristo não vai se corromper. A salvação que foi operada na cruz é algo duradouro e para sempre. Vocês precisam entender isso. A sua salvação não está em coisas corruptíveis, mas está no sangue de Jesus. Perceba Pedro pregando a mesma coisa que Paulo, com outras palavras. Perceba Pedro dando uma certeza para aqueles cristãos. Vocês foram redimidos. Ele não está dizendo, olha, se vocês continuarem vivendo assim, olha, talvez vocês possam ser redimidos. Não, vocês foram redimidos. E não foi por coisas corruptíveis.
foi pelo sangue de Cristo. Foi porque aquilo aconteceu. E aconteceu de forma perfeita, que eu e você possamos ou podemos ter certeza da nossa salvação e do nosso perdão de pecados. Em Apocalipse 5:9, para a gente fazer um link aqui, vai dizer assim: digno és tu, falando a Cristo, que fostes morto e com teu sangue comprastes homens de toda tribo, língua e nação. Mais uma vez falando do sangue de Cristo, mais uma vez falando que a redenção de Cristo é para todo tipo de povo, homens de toda tribo, de toda nação, homens de toda língua, com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é isso que é o poder que nós temos hoje de perdão de pecados. E muitas vezes nós olhamos para Deus com medo, com temor. Quando a gente fala de temor, a gente fala que a gente precisa ter temor de Deus, o temor a Deus. E nós olhamos com medo, mas com medo de um Deus que está olhando para nós com ira. Mas a Bíblia prega justamente o contrário. Aqueles que estão sob o sangue de Cristo, aqueles que estão sobre a expiação, a aspersão de sangue de Cristo, são filhos de adoção. Foi comprado por Cristo. E o Pai tem um pacto com o Filho. O Pai tem um pacto com o Espírito Santo. O Filho tem um pacto com o Pai. O Filho tem um pacto com o Espírito Santo. O Espírito tem um pacto com o Pai, com um pacto com o Filho. A sua trindade trabalha de forma harmônica e perfeita. Eles não são homens para medir, como a Bíblia diz, para desfazer negócios. Deus planejou, o plano dele vai acontecer. Jesus operou no momento que tinha que ser, e o Espírito mantém de forma perfeita, irmãos. Talvez não da forma que eu e você queríamos enxergar, mas é da forma que eu preciso entender e ter fé, porque é a forma que Deus estipulou que fosse. E esse sangue tem poder para comprar todos os homens, de língua diferente, de povo diferente, de nação diferente, o sangue de um homem só. A salvação em um homem só. Jesus Cristo, né, a Bíblia vai dizer. Apocalipse 5:12 vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno de quê? De abrir o rolo, ali, né? De abrir os selos, de abrir o plano de Deus e mostrar à humanidade. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é aquele que morreu. Digno é aquele que aspergiu o seu sangue. Perceba que a Bíblia sempre vai trazer o sacrifício de Cristo como centro. E nós vivemos nesse mundo, já olhando para essa certeza, esperando um Jesus, um Salvador, alguém que voltará em glória, e não mais como cordeiro, mas como rei. Não mais como alguém que foi entregue ou se deu a si mesmo, mas alguém que vai reinar como verdadeiro rei, como verdadeiro profeta, como um verdadeiro sacerdote no meio do seu povo. O apóstolo Paulo vai dizer: o amado em quem temos nossa redenção por meio de seu sangue. Então perceba, isso é uma verdade que a gente estuda na cristologia, mas uma verdade muito nítida. Nós precisamos trazer o real, o verdadeiro significado do sangue de Cristo para nossas vidas. Não é que o sangue de Cristo tem poder para expulsar demônios, né? A gente vê isso. O sangue de Jesus tem poder. A gente vê como mantra: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, não. O sangue de Jesus, ele teve poder e tem poder. E de uma vez por todas, para salvar todo aquele que crê. Porque ele já foi derramado. Já foi consumado. Já aconteceu no passado. E eu e você precisamos viver essa verdade, crendo nessa perfeição, nessa redenção expiatória de Cristo. A gente vai ver outras passagens, como o Salmo 103:12 vai dizer: como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 44 vai dizer: como se fosse uma nuvem, eu varri para longe as suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, seus pecados eu varri para longe. Volte para mim, pois eu te resgatei. Perceba palavras de profecias mostrando a redenção em Jesus Cristo. Jeremias 31:34 vai dizer: pois eu perdoarei as suas iniquidades, e de seus pecados eu jamais me lembrarei. Perceba, eu jamais vou lembrar.
Eu vou perdoar as suas iniquidades e não vou me lembrar mais da sua vida, de erros. Porque eu fiz um pacto com meu filho, ele morreu por você. E eu não vou imputar um pecado onde ele já consumou a sua expiação. Isso seria crucificar a Cristo 2 vezes. Isso seria falar ou mostrar que aquele sacrifício de Jesus não foi perfeito. 1 João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vários textos falando da mesma coisa. E a gente vai entender que Deus sempre dá e perdoa conforme as suas riquezas. Se nós analisarmos nesse sentido, como Ele é rico em misericórdia, como Ele é rico em graça, como Ele é rico em poder e em glória, nós precisamos entender que aquele ato, ele é segundo as riquezas, ele é perfeito. E aquilo tem que ser entendido dessa forma. Aquilo não é só um momento, não é só um mantra, é algo que está vinculado à minha salvação. E há uma certeza que eu tenho certeza que você e eu precisamos confiar. Os meus pecados já foram perdoados. E a partir de hoje eu preciso viver selado pelo Espírito, sendo santificado, me arrependendo dos meus erros, mas sabendo que o meu pecado, a minha dívida, já foi consumada lá na cruz. É assim que o cristão tem que pecar, tem que pensar, tem que exercer a sua intelectualidade, a sua racionalidade sobre a Bíblia. É vendo o fato e aplicando esse fato na sua vida. No verso 8, ele vai dizer, continuação, né? No verso 7, ele diz em quem temos a redenção pelo seu sangue, perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aí no verso 8 ele vai dizer que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e em toda a prudência. E Deus não apenas ele perdoa pecados, né? Ele vai dar e nos mostrar e nos tornar abundantes em sabedoria e em prudência ou discernimento. E a palavra grega aqui é sofia, sabedoria. É o conhecimento que olha para o coração das coisas, para a intenção. Ele não só fez isso, mas ele também quer mostrar a todo aquele que crê a intenção que ele fez. Ele quer mostrar para aquelas pessoas que creem a intenção verdadeira do sangue de Cristo, do plano de salvação, da escolha, da predestinação, da morte de Jesus, da santificação. Ele dá sabedoria para o seu povo entender, sofia no grego, né? Entendimento sobre aquilo que está sendo dito. Não são palavras que eu tenho que ler e não conseguir compreender. O que ele está dizendo é justamente, além de eu passar essa salvação, além de eu fazer as pessoas serem salvas através do sangue, eu vou dar entendimento sobre essa salvação. Essas pessoas serão capazes de entender a sua salvação. E aqui está interessante, que é um texto interessante, irmãos, porque isso aqui bate muito de frente contra mitologias, contra religiões ocultas, contra pessoas, misticismos, pessoas que dizem crer em algo que não conhecem. Pessoas que se apegam a crenças que não conseguem entender. Pessoas que estão vivendo debaixo de crenças que não conseguem entender a sua própria crença. A gente vê muito nisso em seitas, um conhecimento que é velado, um conhecimento que não é mostrado, um conhecimento que não é trazido às claras. Aqui não. Aqui o texto está dizendo que Deus lhe vai dar prudência, discernimento e sabedoria para as pessoas entenderem o plano da salvação. E é por isso que esse mistério ele é perfeito, porque era um mistério que estava escondido em Cristo, sendo figura no Velho Testamento em várias passagens, mas que neste momento Deus deu a entender, Deus mostrou, Deus se fez revelado, mostrando ali o plano da salvação. Ele tornou abundante para conosco com toda a sabedoria e prudência. E no verso 9, ele vai dizer, tendo feito conhecimento entre nós o mistério da sua vontade. Perceba, tendo feito conhecido, ele fez conhecido o mistério. Que mistério é esse? A convergência, é tudo sendo ligado a Cristo. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, que propuseram em si mesmo. De acordo com o propósito dele, ele fez conhecido o plano da salvação. De acordo com o seu próprio
próprio propósito, Ele deu sabedoria e prudência para que nós possamos entender os mistérios da nossa salvação. Não é uma salvação velada, não é uma salvação escondida. Talvez o motivo, o porquê não seja revelado agora, mas nós sabemos como nós somos salvos. Nós sabemos em quem nós precisamos confiar. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos qual é o caminho a trilhar. Tudo isso Ele fez conhecido. Tudo isso Ele se fez exposto, Ele mostrou, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade. A gente vai ver que é convergir todas as coisas em Cristo Jesus. É mostrar que Jesus é o centro. No verso 10 ele vai dizer que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo Jesus. Tanto os que estão no céu, como as que estão na terra. Tantas as coisas celestiais como as coisas terrenas. Todas essas coisas ele fez convergir no primeiro momento. Ele fará convergir de forma perfeita na sua segunda vinda. Todas as coisas estão convergidas em Cristo Jesus. Ele nos deu, irmãos, um Salvador palpável. Uma fé racional. Uma fé real. Você crê em algo que você sabe. Você vive uma fé que você sabe para onde está te levando. Você sabe o caminho certo e o caminho errado. Ele revelou o plano da salvação em suas cartas no Novo Testamento, no Velho Testamento, orientações para que eu e você possamos viver com sabedoria e com discernimento. A religião ou o cristianismo, né, a salvação que Deus imputa em mim e você é algo que Ele nos dá a conhecer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Estava na eternidade. Estava em um certo momento no Velho Testamento nebuloso. Todos sabiam que existiria um Salvador. Mas neste momento, na plenitude dos tempos, ele é mostrado de forma aberta a salvação. E perceba, é uma religião. E quando eu falo religião, no sentido religioso, né, a gente sabe que o cristianismo não é uma religião, é uma cultura. Mas ele é uma religião para a gente contrastar aqui com as demais, que qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa que entrar numa igreja vai saber sobre o que nós estamos pregando. Quem é o nosso líder? Em quem cremos? Quais são os caminhos que nós estamos ali direcionando? E não é assim com as demais religiões. Entra no culto maçônico, entra no culto satânico, entra no candomblé, ou qualquer outra religião africana, misticista. Ou você vive sem saber em quem você crê. Ou você é enganado muitas vezes crendo em algo que não é verdade. O cristianismo não. Ele é algo dado de forma aberta. Ele é algo dado por Deus de forma exposta, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. Deus fez conhecido entre nós o mistério da sua vontade. Esse mistério está ligado à salvação. Está ligado a convertir todas as coisas em Cristo, em quem nós temos a salvação. Segundo a sua vontade, né? O apóstolo Paulo sempre deixa claro isso. Que Deus propusera, que Deus quis, que Deus teve vontade em si mesmo. E no 10 ele vai dizer que na dispensação da plenitude dos tempos, isso é um termo utilizado que no momento perfeito, no momento em que Deus escolheu, no momento exato, esse plano ele foi revelado. Na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. E como a gente disse no início, todas as riquezas espirituais, todas as bênçãos espirituais. Né? Como diz no verso 3, bendito é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Tudo isso está em Cristo. Salvação é em Jesus, perdão de pecados em Jesus, remissão de pecados em Jesus, transformação através de Jesus, conversão feito pelo Espírito Santo, crendo em Jesus. A mediação é feita por Jesus, a intercessão é feita por Jesus. É Jesus que vai reinar conosco. É Jesus que é o primogênito entre os mortos. Todas as coisas convergem a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tanto as coisas do céu como as coisas que estão na terra
vai convergir nele. E tudo por causa de um plano perfeito. Tudo porque o plano de Deus ele vai se cumprir. Então nós vimos nos primeiros 3, 4 versos ali, a partir do verso 3, 4, 5 e o 6, a gente viu a salvação num ângulo ou numa visão soberana de Deus, do Deus Pai. A partir do verso 7 até o verso 12, que nós vamos depois continuar, a gente vai ver e vai continuar vendo uma visão de salvação em Cristo. Jesus sendo o instrumento, Jesus tendo a participação física, palpável, né? Conosco, conversando, sofrendo, chorando, morrendo. E nós vamos ver no verso 13 e 14 o plano da salvação aplicado ao Espírito Santo. Perceba que Paulo no verso 1, 3 ao verso 14, ele traz a Trindade no plano da salvação em cada um com sua função. O plano da salvação em cada um no seu devido lugar. Os três sendo Deus e sendo Deus exercendo o seu papel na salvação. E a gente não vai conseguir encontrar aqui um homem, irmão. A gente não vai encontrar o papel do homem aqui dentro. A gente só encontra o papel do homem na passividade, recebendo, sendo resgatado, sendo redimido, sendo buscado, com o seu sangue expiado nos homens. O homem ele não tem a função, ou não tem o propósito eterno de salvação como instrumento, mas do recebedor da graça, daquele que recebe, daquele que será salvo, daquele que vai receber a fé. A gente percebe até o verso 14, a gente vai continuar nos próximos estudos, essa atuação de Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo na salvação. E a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele começa a carta com isso, com intuito. Ele está mostrando para aquela igreja que tudo o que está acontecendo ali tem um propósito definitivo. E todas as coisas cooperam para o reino de Deus. Todas as coisas cooperam para a salvação do ser humano. Todas as coisas cooperam para o plano perfeito de Deus. E que nada disso, nada do que você pensa, nada do que você possa fazer, qualquer fator externo, ele pode atrapalhar o plano de Deus que foi feito na eternidade, executado no tempo e que está sendo executado diariamente pelo Espírito Santo. A redenção de Jesus, ela é a base da nossa salvação. A redenção em Cristo Jesus, o sangue de Jesus é a nossa base. Olhe para o Cristo crucificado. É o que Paulo diz, né? Considerei todas as coisas como esterco. Eu quero pregar Cristo e Cristo crucificado. Olha para Jesus crucificado, porque é esse o motivo da minha salvação e da sua salvação. Não olhe somente para o Cristo Salvador, o Cristo que cura, o Cristo que transforma. Não olhe somente para esse Cristo, porque é Jesus do mesmo jeito. Mas olhe principalmente para o que está na cruz, naquele que derramou o seu sangue. E que hoje, né, simbolicamente, Páscoa, mostra o seu sacrifício perfeito. Amém? Então, no próximo culto, a gente vai continuar o verso 11 e 12, finalizar, e vamos continuar do 3 ao 14 depois, para finalizar essa primeira parte da carta de Efésios. Como a gente vem dizendo aqui, são muitas coisas a serem ditas, não dá tempo de dizer tudo, mas aquilo que é importante, aquilo que é essencial da nossa fé, é interessante a gente saber. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria que a gente refletisse, que a gente aplicasse na nossa vida, e que esse texto, ele traz algumas aplicações práticas. Somente Cristo salva, somente o sangue dele é perfeito para nos salvar. Não fique se remoendo com pecados passados, de uma vida passada. A sua vida é de nova criatura em diante, com Cristo Jesus. As transgressões, elas foram retiradas, elas são afastadas, como o Velho Testamento diz. Você vive uma vida nova em Jesus. E Jesus, ele morreu para isso. E é perfeito. E Deus nos aceita a si mesmo. E no próprio Cristo, como vai dizer o verso 5 e o verso 6. Amém? Que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. E logo em seguida a gente vai estar ministrando aqui a ceia. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Jesus, ele venceu a morte.
Jesus, ele chegou primeiro. Ele morreu para nos dar vida. Ele é Deus verdadeiro. E com 3 dias ressuscitou, trazendo muita alegria. Já foi no céu para preparar a nossa moradia. Jesus falou que vai voltar para buscar seus escolhidos. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Jesus falou que vai voltar para buscar seus escolhidos. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele chegou primeiro. Ele morreu para nos dar vida. Ele é verdadeiro. E com 3 dias ressuscitou, trazendo muita alegria. Já foi no céu para preparar a nossa moradia. Jesus falou que vai voltar para buscar Deus escolhidos. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Jesus falou que vai voltar para buscar seus escolhidos. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Jesus falou que vai voltar para buscar os seus escolhidos. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Temos que andar preparados para um dia encontrar nosso mestre querido. Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé, para nós darmos início à ministração da ceia do Senhor. Gostaria de convidar o pastor Júnior, o irmão Frank, para estar distribuindo. E que nesse momento, irmãos, hoje, dia de ceia, hoje que é também Páscoa, que tudo isso possa servir como reflexão para nós. Nós já sabemos o que significa a ceia do Senhor. Nós sabemos que precisamos estar em constante união e comunhão com Deus. Sabemos que isso simboliza uma ordenança prática que Cristo nos direcionou a fazer. E todas as vezes que fizermos isso, nós temos que lembrar que Ele morreu por nós, que Ele nos salvou, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar uma segunda vez para nos buscar. E nada mais propício a isso do que na própria Páscoa. Um dia que simboliza, como nós dizemos, para o cristão a ressurreição de Jesus. A ressurreição daquele que dentro do plano da salvação operou de forma eficaz o seu derramamento de sangue e salvou e vai salvar todo aquele que nele crê. Então que nós possamos refletir nisso, possamos estar nos alimentando de forma
física, mas também principalmente de forma espiritual, tendo comunhão conosco e comunhão com Deus, principalmente. Amém? Vou pedir para os irmãos entregarem. Logo após eu vou fazer a oração. A gente lê aqui o texto bíblico e aí a gente dá início aqui assim. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus nos dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante da tua presença, obedecendo, meu Pai, a tua ordenância bíblica, que a partir desse momento, Senhor, esse cálice, a partir desse momento, esse pão, ele venha nos nutrir de verdade com o teu Espírito, ele venha nos nutrir com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, de forma espiritual, que o Senhor possa trazer, meu Pai, luz à nossa mente, luz à tua palavra, que o Senhor possa trazer, meu Pai, reflexão nos nossos dia a dia, transformação de caráter, transformação de mente, tudo aquilo que nós mais precisamos, que neste momento de reflexão, que a gente possa vislumbrar a sua segunda vinda, que a gente possa entender que o Senhor morreu de uma vez por todas e que fazendo esse sacrifício perfeito o Senhor voltará para nos buscar. Nos dê força através do teu Espírito para crermos cada vez mais, para todos os dias andarmos em santidade, todos os dias andando nos teus caminhos, dando força para não tropeçar, para não cair, e todas as vezes, meu Pai, que nós vacilarmos, que o teu Espírito Santo nos recomponha, nos dê força para continuarmos andando nos teus caminhos. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos pessoas que necessitamos diariamente da tua iluminação, do teu Espírito. Então, meu Pai, através dessa ordenança bíblica, que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito, que o Senhor possa nos vivificar todos os dias, que o Senhor possa transformar realmente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, para que nós possamos ser mais parecidos contigo, nós possamos ter a mente e o caráter de Cristo. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça jamais falha, tua mão sempre me sustentou, se
levanto ou me deito, é pelo teu querer. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade. Graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. A tua voz me guiou sim pelo fogo, no dia mau, ao teu lado estavas. Hoje sou teu filho, em Cristo estou. Eu cantarei tua bondade, Deus Pai. És fiel, és a verdade. Graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade. Graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei da bondade, meu Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, pode sentar, irmãos. Antes de encerrarmos aqui, passar alguns avisos, né, como de costume. Nós temos aqui toda quinta-feira o estudo bíblico expositivo do Evangelho segundo Mateus. Eu convido os irmãos a estarem conosco, presente, toda quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja. Quem puder vir, participar presencialmente, será uma bênção. Mas aqueles que não puderem, está sendo gravado e depois fica salvo lá no corpo do Instagram, né? Mas eu reforço, se puderem vir pessoalmente, irmãos, a gente tem aprendido muito, a gente pode tirar dúvida, é um estudo aberto, né? Onde a gente tem a oportunidade de perguntar, de dar uma contribuição ali ao estudo, de certa forma. Então eu convido os irmãos a estarem vindo nos visitar, né? Se Deus tocar-nos no coração, a estarem participando desse estudo que é bênção e tem nos edificado muito. É um estudo expositivo e como um estudo expositivo, ele traz muitos detalhes que vai fazer a gente crescer em graça e conhecimento. Amém? E domingo que vem estaremos aqui novamente, às 18 horas, se Deus permitir. Convido os irmãos também a estarem conosco, com o culto ao Senhor, né? Serão todos bem-vindos aqui na igreja O Caminho, aqui no Gama. Quem não souber chegar, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, lá pelo Instagram, é só entrar, mandar um direct, né? A gente passa a localização, a gente passa todas as informações ali necessárias. Amém? Então, para encerrarmos, vamos orar, vamos ficar em pé, agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa semana que está se iniciando, né? Vamos entregar a nossa vida a Deus, fechar os nossos olhos e agradecer. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, meu Pai, por mais esse culto, por estarmos na Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por mim e morreu por todo aquele que nele crê. Hoje nós entendemos que o sangue de Jesus, ele é perfeito e ele é capaz de perdoar todos os pecados. Ele é capaz de nos livrar de toda a impiedade. Ele é capaz de nos perdoar as nossas transgressões e afastar tudo isso para bem longe, para o mar do esquecimento, como diz a Tua palavra. Obrigado por enviar o Teu Filho por morrer por mim,
um pecador, um homem falho, um homem que sem o Teu Espírito Santo todos os dias continuaria andando nas trevas. Obrigado, meu Pai, por nos resgatar sem que nós merecemos, nós estando mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Obrigado por olhar por essa humanidade caída e salvar, e mandar uma pessoa santa, um Deus santo, um homem santo, para morrer no meu e no nosso lugar. Obrigado, meu Pai, por mais essa semana que está se iniciando. Nos proteja de todo mal, do mundo físico, do mundo espiritual. Que o Senhor possa estar nos protegendo e nos abençoando com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, nos livrando, meu Pai, das setas do maligno, de tudo aquilo que possa vir contra o nosso ser, contra os nossos familiares, ou tudo aquilo que possa nos impedir de continuar crescendo em sabedoria e em conhecimento da Tua verdade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nos dê força todos os dias para seguirmos os Teus caminhos. Abre os nossos olhos para os nossos próprios pecados e nos dê, meu Pai, o arrependimento, para que a gente possa crescer em maturidade de fé, crescer em santidade e estar cada dia mais parecido com a mente de Cristo. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. O culto está encerrado, irmãos. Boa noite, graça e paz a todos.